Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui iniciando o 7º episódio do programa Ideia Além do Conflito e hoje nós temos uma convidada especial, que é a nossa amiga Vanusa do Cacau Dindo. Hoje a gente está chegando em todos os cantos da Bahia e com conteúdo e uma personalidade de suma importância, que assim, ela tem que dar ideia mesmo para chegar a todos os ouvintes, né, Bruno? Com certeza, e como não poderia ser diferente, aqui a gente não perde tempo, eu vou direto no conflito porque eu quero ultrapassá-lo. Vanusa, eu tenho observado que nos últimos tempos a senhora vem tendo umas brincadeirinhas nada carinhosas com o nosso governador Jerônimo Rodrigues. O que é que está acontecendo? Onde ele não está agradando? Olá, meus amigos, muito obrigada por essa oportunidade. Sinto honrada de estar aqui hoje e conversando e dando ideias, né? É que a gente constrói um mundo melhor, não é Sim, com verdade? certeza. Então, obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Nós tivemos um encontro com o governador Jerônimo no último dia 4 de fevereiro deste ano. O primeiro foi lá atrás, em 2023, quando nós, da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, realizamos um protesto no Porto de Ilhéus. Isso foi lá atrás, em março, abril de 2023. Na sequência, fomos de forma presencial até a equipe do governador Jerônimo e, na sequência, estivemos com ele, entregamos as nossas reivindicações. Isso lá atrás, em 2023. 3 anos se passaram e nada foi feito. Reivindicação nenhuma foi atendida. E aí a crise chegou. E chegou forte, chegou muito pesado. O produtor de cacau tem sofrido muito. E novamente este ano nós tivemos a oportunidade de mais uma vez ir até um encontro com o governador Jerônimo. E nesta oportunidade que esperávamos um acalento, né? uma resposta para a crise que nós estamos passando e providências para o nosso setor, infelizmente, não conseguimos êxito. E ao contrário, até nos atrapalhou. Eu vou dizer assim porque ele poderia ter nos ajudado, né? Então, ele teve a oportunidade de nos ajudar e, infelizmente, não quis fazer. Eu digo assim, não quis fazer, porque com relação às importações de cacau, que é um dos nossos conflitos, vamos dizer assim, né? Essa pauta vem de lá de trás, desde 2022, quando nascemos, e nós não tínhamos nem CNPJ ainda, mas já estávamos lutando em Brasília pelo fim das importações de cacau, da forma como está hoje, que está sem nenhum controle fitossanitário. O que é isso? Pode chegar a qualquer momento da África pragas e doenças africanas. Então, fomos até o governador, mais uma vez, solicitando providências. E aí, depois de tantas manifestações, fechamentos de BRs, etc., fomos ouvidos, literalmente, de uma forma muito, vamos dizer assim, até fiz um gesto assim, porque entendemos que nós não fomos atendidos, mas o governo federal, o governo estadual, acho que foi, porque aí veio um decreto 456, proibindo as importações de cacau apenas de Costa do Marfim. Sim. E em caráter temporário. Por quê? Porque a importação de cacau está com risco fitossanitário declarado pelo Ministério da Agricultura. Então, o que caberia o governador fazer? Uma vez que não é atribuição do governo estadual, e sim do federal, mas este ano o governo federal permitiu 2 navios chegarem no Porto de Ilhéus. E essa carga de amêndoas, quando saiu o decreto, que estava com risco fitossanitário declarado, essa carga ainda estava no Porto de Ilhéus, seguindo para as Moageiras. Então, veja, o que o governo do estado deveria e não fez? Deveria ter feito. Ele deveria ter, essa carga aqui que chegou da África está com risco fitossanitário, está com risco de doenças e pragas. Então, vamos retê-la, vamos deixar um tempinho, né, aqui para verificar direitinho e até mesmo voltar para a Costa do Marfim, porque está com risco declarado.
de pragas e doenças. Não Pelo vamos- próprio Ministério da pelo Agricultura próprio do Ministério governo. da Agricultura, que é governo federal, né? Então, vamos deixar em stand-by isso aqui e vamos baixar uma portaria, porque assim vai impedir que os estoques das moageiras se elevem e essas moageiras parem de praticar o deságio, porque tem uma diminuição do nosso preço, porque tem oferta demais. Não precisa ser muito estudioso, não precisa fazer um curso de economia para saber que quanto maior a oferta, menor é o preço. Sim. E aí ele nada fez, né? Ao contrário, além de pedir para nos calar, porque houve este encontro e, segundo eles, o diálogo estava aberto, diálogo este que não trouxe nenhum resultado efetivo até então, né? E aí ele simplesmente nos excluiu das agendas ministeriais que foram feitas pela equipe de governo deles. Então deixou a Associação Nacional dos Produtores de Cacau de lado, e aí foi o governo e algumas entidades lutar pelo cacau em Brasília. Resultado, medidas que não atenderam o setor. Resultado, o setor continua em crise. Resultado, o setor continua pedindo preços melhores. O cacau continua sem pagar os custos, ou seja, nós não conseguimos sequer pagar os nossos custos de produção, porque eles permitiram ao longo do tempo, eu te falei aí, 3 anos, né? Sim. Desde quando falamos com o governador Jerônimo até o atual momento, eles nada fizeram contra a importação. Como disse aqui, foi em caráter temporário. A qualquer momento volta a importar novamente e seja o que Deus quiser, mas um navio pode chegar no Porto de Ilhéus, atrapalhando ainda mais a vida do produtor de cacau. E aí, meus amigos, veja, quem é a segunda maior autoridade do país, que é estadual? Ministro Rui Costa. Então, será que ele não poderia ter feito nada, né? Então, assim, me revolta muito como presidente da associação, todo dia indo a Brasília, todo dia pedindo. Me revolta muito já ter encontrado com o governador Jerônimo lá atrás, há 3 anos atrás. Me revolta muito ter ido agora, em 2026, para este encontro, né, novamente com o governador, e ele poderia ter nos ajudado, poderia ter agido de uma outra forma, e nada foi feito até agora. Dindo, então me parece que a incompetência do governo do estado, ela não está apenas na educação, na saúde, na segurança pública, ela também está na crise do cacau da Bahia, porque o que a senhora trouxe é uma verdadeira crise, né, generalizada, onde a Bahia poderia sair na frente e dar exemplo. Afinal de contas, a maior produtora de cacau do Brasil é a Bahia. Nós tínhamos um ministro-chefe da Casa Civil, que é um ex-governador da Bahia, que deveria entender o papel e a importância da produção do cacau em nosso estado, mas, pelo que foi dito aqui, durante esses 3 anos, absolutamente nada foi feito. Mas eu também vi comentários seus no Instagram, nas redes sociais, eles gostam de propaganda. Porque eu vi o governador Jerônimo Rodrigues debaixo de um pé de cacau, elogiando... Numa sombra. Achou uma sombra debaixo do pé do cacau, elogiando a postura do senador Otto Alencar. Na forma que ele colocou naquele vídeo, como tem de costume, buscando enganar toda a Bahia, em especial a Bahia que depende da produção de cacau, tentou colocar Otto Alencar em um pedestal que eu acredito que não merece. O que a senhora tem a dizer em relação a isso? Olha, primeiro que o senador Otto Alencar não tem projeto nenhum, 0 para o cacau. Então eu fiquei também, eu senti o mesmo, eu achei muito estranho essa atitude do governador para com o senador Otto Alencar. Porque primeiro ele não tem projeto nenhum para o cacau. E segundo, foi bem num dia que nós aprovamos em Brasília, no Senado Federal, o PL 1769, que esta semana foi sancionado, inclusive, agora é lei, né? E o senador Otto Alencar estava lá no Senado Federal. Só que eu também estava.
E eu vi o comportamento do senador Otto Alencar da seguinte forma: ele entrou mudo e saiu calado. Olha aí. Ele não disse um A. Inclusive, saiu antes da leitura do relator, que é o senador Ângelo Coronel, que inclusive foi a pedido nosso, né? Nós pedimos a ele que entrasse com um requerimento de urgência, porque a crise está instalada e temos pressa de sair dessa crise. Então, foi pedido, a nosso pedido da NPC, que ele entrasse com esse pedido de requerimento de urgência e, na sequência, fosse o relator desse projeto. Então, eu não vi nada uma postura, um posicionamento do senador Otto Alencar. Então, eu não entendi aquele vídeo. Ficou até parecendo que o governador Jerônimo, ficou parecendo, ao meu ver, tentou até esconder alguma coisa, né? Porque a gente viu lá, foi tentado colocar uma emenda de destaque pelo senador Omar Aziz, do Amazonas. Um dia antes, eu tinha ido ao Omar Aziz, pedido apoio para aprovação do PL 1769, e o senador Omar Aziz, de pronto, deu o apoio verbalmente, se posicionou ali comigo. Eu sempre, quando vou a Brasília, eu vou com mais pessoas. Então, foi na frente da nossa vice-presidente, Eunice Gutzeit, e também do Lio de Tucumã, do nosso núcleo regional de lá do Pará. E aí, eu achei muito estranho essa emenda colocada pelo senador Omar Aziz. Fiquei até pensando, será que teve algum outro senador que às vezes não quis aparecer, mas que colocou ali algum testa de ferro? Não sei, estranho, né? E depois aparece o governador Jerônimo ali elogiando o senador Otto Alencar. Eu achei estranho, né? Mas, como Brasília é uma caixinha de surpresas, não é verdade? A gente fica por entender, né? Só sei te dizer, meu amigo, que ele não mexeu um dedo, né? E se bobeasse, não sei, né? Eu sei que nós estávamos lá, vimos tudo, acompanhamos tudo e, com certeza, lutamos para que o PL 1769 fosse aprovado da maneira a atender à crise do setor. O que eu vi foi uma grande movimentação, né? Deles todos lá tentando, alguns senadores tentando fazer o lobby contrário aos produtores de cacau. E a gente lutou. A quem interessaria esse lobby o contrário? Porque quem cala consente do jeito que está. A grande indústria chocolateira, porque lá você sabe como é que é, né? Somente o produtor de cacau que não tem um defensor. Claro que nós vamos sempre a Brasília, mas nós não temos a caneta. Então, aqueles que têm a caneta tem lado, né? Vamos dizer assim. E não é o lado do produtor, isso a gente vê constantemente. Então, a indústria chocolateira do cacau, as moageiras do cacau, têm os seus adeptos, né? Então, trabalham para eles. E nós estamos indo a Brasília sempre com muita luta, com muita dificuldade, às vezes até dificuldade financeira, cansaço, somos voluntários, mas vamos porque entendemos que o setor está carente de defesa, né? Então, esse é o objetivo da associação, defender literalmente os produtores. Dindo, é o que a gente vê em Brasília, né? As galerias, elas não são tomadas pelo povo, pelos produtores, por aqueles que criam riquezas para o nosso país, mas me parece que essa PL mostrou quem está do lado do produtor e quem está do lado da indústria. E a senhora citou o senador Ângelo Coronel, tanto com o pedido de requerimento de urgência como pela sua relatoria. Qual a importância do senador Ângelo Coronel para que essa PL fosse aprovada e hoje sendo uma lei sancionada pelo presidente Lula? Olha, o senador Ângelo Coronel, ele tem feito um trabalho de excelência para o setor cacau. Não só nesta PL 1769, que virou lei, mas também outras pautas que nós já solicitamos a ele. Inclusive, posso citar aí o PL 479, que é a anistia da dívida dos produtores de cacau lá atrás da vassoura de bruxa. Sim. Ele também tem um projeto importante, que é o PL 4107, que é a revitalização da CEPLAC. Inclusive, nós lutamos para aprovar, conseguimos, mas infelizmente o presidente vetou alguns trechos e não conseguimos a revitalização da CEPLAC, mas já é de autoria dele.
Então, assim, mais uma vez, na Lei 15.404, que é agora a lei que veio proveniente do PL 1769, o senador Ângelo Coronel foi fundamental, porque, como falei, ele entrou com requerimento de urgência, ele fez o relatório favorável aos produtores de cacau, ele tirou 2 incisos que daria atribuição à Anvisa, regulamentar toda a lei, vamos dizer assim, seria uma lei inócua, né? Seria uma lei que daria poder à Anvisa para resolver a questão do teor dos chocolates, ou seja, era como se não existisse a lei. Sim. E essa pegadinha, vamos dizer assim, foi colocado pelo relator do projeto. E isso no último momento, no apagar das luzes, depois da gente ter lutado bravamente no Congresso Nacional, o relator manteve esses 2 incisos e lá no Senado nós lutamos para retirar. E conseguimos. E cheguei para o senador Ângelo Coronel e falei assim, retira aí para nós, porque se deixarmos esses 2 incisos, a gente vai dando... É como se a lei tivesse embolada aqui e jogada na lata do lixo. É como se esse trabalho todo tivesse sido em vão. E assim ele o fez. Então foi de total importância e ele segue acompanhando o setor do cacau com bastante responsabilidade, compromisso e dedicação. Eu o nomeei de senador do cacau. Já ia perguntar. Então nós podemos dizer, afirmar, através de tudo que foi colocado aqui pela senhora, que de fato ele é o senador que representa os produtores e as famílias que vivem do cacau da Bahia. Esse título foi dado por nós, viu? É o senador do cacau. E ele tá gostando. Tá gostando? Tem várias postagens dele no Instagram, nesse instante mesmo eu abri, eu falando isso para ele. Ele tá se divertindo com essa pauta, porque é uma pauta que precisa de muito apoio e ele inteligentemente, com compromisso com os produtores, assumiu essa pauta. E a gente precisava de mais Ângelos Coronéis, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. A gente precisa de mais apoio, porque é um setor totalmente carente de políticas públicas. Fala, Dindo! E aí eu vou logo trazer um conflito, porque é uma ideia nítida ao povo da Bahia. Mais uma vez, e historicamente, aqui a senhora tem mais embasamento do que eu, como cidadão, de trazer, que eu posso dizer, se eu estiver errado, você me corrige, uma revolta do povo da Bahia, mais uma vez, tentativas de ser sabotado uma matéria-prima, né, de um valor econômico para o nosso Estado de suma importância, um povo que trabalha arduamente todos os dias com a matéria-prima que é de importância para o mundo, porque assim, se houvesse uma liderança de responsabilidade, é que eu falo com o governador Jerônimo Rodrigues e os antecessores dele, se o cacau da Bahia tivesse o seu valor, né, de qualidade que tem, de cuidado que o povo da Bahia tem com a produção do cacau, a valorização dele seria muito maior, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Poderíamos ser um dos maiores produtores também do mundo, né, porque o nosso cacau é de qualidade. Como a senhora mesmo trouxe, existem outras produções, como existe na África, eu estava tentando pesquisando ali, que não oferece nem a metade da qualidade que o cacau da Bahia oferece. E assim, vocês veem os mínimos detalhes para poder não ocorrer nenhum tipo de risco, porque, querendo ou não, a gente sabe que a praga que ocorreu com a Bahia, né, com o cacau anteriormente, foi uma sabotagem com o produtor. A gente sabe que isso foi trazido para cá para sabotar porque eles têm medo da Bahia, têm medo do que vocês podem produzir, né, a qualidade que aqui oferece, a preocupação que vocês têm com a qualidade do cacau. Então, assim, a gente vê agora não só uma questão industrial tentando sabotar o povo da Bahia, o produtor da Bahia, mas os nossos próprios líderes, né, que poderiam abraçar aquilo que seria de obrigação deles, né, que é o produtor, aquele que gira uma grande economia para o nosso estado, cruzar os braços. E se não fosse pelo senador Ângelo Coronel, que estudasse referente a isso, abraçasse, fosse ouvinte e multiplicador, né, da voz de vocês, o que seria hoje do produtor do cacau? Seria, né? Na verdade, essa lei, o PL 1769, que transformou-se em lei, agora o PL 15.404, tem sido uma das únicas esperanças
de sairmos desta crise. Sim. Porque, veja, as indústrias, as grandes indústrias chocolateiras substituíram o nosso produto saudável por gorduras hidrogenadas. Quem vai hoje ao supermercado, vai lá nas gôndolas, pode olhar. Você, consumidor que está nos ouvindo agora, cuidado, vocês estão sendo enganados. E essa lei é uma esperança que o setor tem de aumentar a demanda, porque quando as indústrias viram os nossos preços aumentados, isso no ano de 2024, 2025, por conta de doenças africanas, e detalhe, quando você falou aí da África, é totalmente diferente, legislação trabalhista, legislação ambiental, legislação previdenciária, e nós temos lá o trabalho escravo, análogo à escravidão, até tráfico de crianças, coisa que aqui no Brasil tem também, mas pontual, é um caso ou outro, que aparece de repente daquele escândalo no Jornal Nacional, quando aparece e tal. Então lá é comum isso tudo. Então nós estamos, o governo federal está deixando entrar esse cacau africano proveniente de mão de obra escrava, né? E com riscos ainda fitossanitários. Aí a crise chegou, né? E aí essa lei vem a ser uma válvula de escape, é uma luz no final do túnel. Poxa vida, aumentando o teor de cacau dos chocolates vai aumentar a demanda, que vai aumentar consequentemente os nossos preços, vai ter uma procura maior pelos nossos preços. Mas a gente continuando tendo a importação de cacau excessiva e predatória, que as indústrias têm trazido mais cacau do que precisa, isso também não vai ser o suficiente. Por isso que nós da ANPC continuamos indo a Brasília, continuamos pedindo o fim das importações de cacau e o retorno da previsão de safras. Inclusive, no último dia 4 de fevereiro, como citei, né, que foi feita uma reunião com o governador do estado, nos foi prometido o retorno da previsão de safras. Olha aí as promessas, Bruno. Saiu do papel? Até agora não. Só imprimiu mais uma promessa. Aí, no último dia 29 de abril, tivemos uma audiência na Câmara de Vereadores de Itabuna, e lá uma pessoa ligada à CEPLAC disse que nem tinha começado ainda, e foi uma promessa. Ele falou que ia botar X valor na previsão de safras, e até agora estamos esperando. E mesmo assim, nós explicamos para ele que não adiantava fazer a previsão de safra estadual, a previsão de safras tem que ser feita a nível nacional. Sim. E ele, mesmo sendo Estado, como eu falei, ele pode bater um fio pro senhor Rui Costa e falar assim aqui, olha pelo setor do cacau, um setor que está em crise, fragilizado, como você disse, já há décadas sofrendo, se erguendo sozinho, sem a ajuda do governo, sem a ajuda de ninguém. Nós não temos ninguém. Nós não temos políticos. O senador Ângelo Coronel é só um, mas a gente precisa de muito mais. E a coisa acontece para virar lei nos dois parlamentos, Câmara e Senado. O que adianta um só ali no Senado? E a Câmara? Né? Então a gente precisa de muito mais, a gente precisa de políticas públicas realmente voltadas para o setor do cacau. Então a gente vê um descompromisso e um desserviço feito pelo governo do estado. Quando eu digo desserviço, é porque ele poderia, sim, ter nos levado a Brasília nas agendas ministeriais, e quando fomos lá, o que eles pediram? Parem de se mobilizar, parem de se manifestar, parem de fechar a BR. E o que nós fizemos? O que nós fizemos? Nós não vamos parar, porque não saímos daqui com nenhuma resposta. Hoje em dia eu estou observando que, para eles, eu acho que basta fazer vídeo e tirar foto. Foi o que eles fizeram. Eles mandaram uma equipe política ir a Brasília. Para quê? Para te fazer vídeos e bater fotos. E isso não resolveu o problema da crise. Não leva pauta, não leva conteúdo. Não leva alguém para tornar um deputado, se vocês observarem, né? E a gente questionou bastante, porque eu me senti revoltada com isso, porque estamos fazendo mobilizações para justamente chamar a atenção das nossas autoridades, justamente para chamar a atenção do governador, igual fizemos a primeira, dia 28 de janeiro. Daí, como desdobramento, fomos até o governador e esperávamos o quê? Sermos ouvidos. E aí, quando a gente não é ouvido e a gente ainda é excluído, e aí vem a politicagem, não dá para a gente aceitar.
né? Então a gente tem que falar mesmo, tem que divulgar, porque isso também é defesa do produtor de cacau. Com certeza. Com certeza. Informação é poder. E o produtor, às vezes, não tem o conhecimento do que está acontecendo, não sabe nem o que está por trás da queda de preços e etc. Então, hoje eu digo que diretamente o preço do cacau caiu por irresponsabilidade do governo do estado, porque permitiu que os estoques das mangueiras aumentassem consideravelmente, mesmo depois de um decreto publicado pelo Ministério da Agricultura afirmar que existe o risco fitossanitário, mesmo assim, ele ainda apoiou, né, sem fazer nenhuma portaria para reter essa importação que encontrava-se com risco fitossanitário para ir para o Parque Moageiro, atrapalhando ainda mais a vida do produtor de cacau. Eu tenho observado que uma das posturas do governo do estado da Bahia e do seu líder Jerônimo Rodrigues é meio que lavar as mãos em relação à crise do cacau e afirmar que isso é fruto de uma política internacional, de como se o preço aqui estivesse baixo simplesmente por causa de uma oferta maior do que anos anteriores em relação ao cacau. O que a senhora tem a dizer em relação a isso? Porque quando ele diz isso, é como se ele estivesse afirmando que ele não tem absolutamente nada a fazer e que esse preço, essa crise que o cacau na Bahia enfrenta, fosse simplesmente devido a fatores macroeconômicos que não pode ser solucionado pelo governo da Bahia, pelo governo do presidente Lula, ou seja, o governador está dizendo que não tem jeito. A senhora concorda com ele? Discordo totalmente. Inclusive tem uma fala dele que ele diz que cacau a R$ 1.000 é algo mais ou menos assim, eu nem lembro mais as palavras dele, mas ele disse que cacau a R$ 1.000 não é uma realidade, o que mostra total desconhecimento de um governador de um estado, como você disse, economia de mais de 100 cidades baianas, né? E ele está ainda, com certeza, totalmente por fora do que está acontecendo no mundo, porque 2024, 2025 instaurou uma crise terrível lá na África por conta das doenças africanas. E se não tivesse sido feito o golpe das chocolateiras, que substituiu o nosso produto do bem, né, por gorduras e etc., ainda assim haveria um déficit. E esse déficit foi proveniente dessas doenças africanas. Ou seja, quando ele fala isso, ele mostra um total desconhecimento e despreparo da situação da cacauicultura a nível nacional e mundial, né? Agora, cacau é commodity, e quem dita as regras realmente é a Bolsa de Valores. Só que, veja, é mais ou menos assim. Hoje em dia, como eu tenho falado aqui, e falei o tempo todo aqui na nossa entrevista, as indústrias estão praticando deságios, porque realmente caiu na Bolsa Internacional o preço devido a essa diminuição da demanda a nível mundial. As indústrias praticaram esse golpe a nível mundial. Sim. Beleza, esse é o primeiro passo. Só que atrelado a isso, aqui nós temos as importações de cacau. Então é mais ou menos assim, o ministro da Agricultura, eu até nomeei de ministro das moageiras, porque ele é o ministro das moageiras, ele faz uma política pública para as moageiras. Produtor de cacau abandonado, se vire. Então, o que foi que o ministro fez, o ministro das moageiras? Primeiro chega 2 navios abarrotados de cacau, com apoio do governo federal. Depois disso, o que a gente faz? Bom, suspende a importação de cacau de forma temporária e deixa os produtores se virarem com preço a menos pelas moageiras. Então, eles compraram muito cacau, essas moageiras compraram muito cacau. E repito, o governo do estado poderia ter retido essa carga, poderia ter devolvido para a África, mas ele preferiu ficar do lado das moageiras. Então juntou o ministro das moageiras com o governador das moageiras. E o produtor de cacau ficou a ver navios, literalmente, ficou aí sofrendo com uma crise,
né, sem saber como é que a gente vai fazer, o cacau chegou a R$ 130 arroba. Exatamente, Adriana. Então, assim, você imagina, um caos. Muita gente saiu do estado, foi para outros estados para apanha de café, roças ficaram abandonadas. Isso acaba com a economia das Acaba, cidades que vivem disso. porque veja, como é que um dia tá R$ 1.000 e outro dia tá R$ 130 arroba. Então, em cima de R$ 1.000 foi feito o quê? Um planejamento, um investimento. Eu vou adubar, eu vou colocar aqui uma tecnologia diferente na minha propriedade, eu vou contratar mais pessoas. Aí, de repente, R$ 130. O que aconteceu? Opa, para tudo. E pessoas pegaram crédito para poder pagar com o preço do cacau, porque nós entendemos, gente, olha só o que ocorre. Vejam bem, as doenças, elas não resolvem da noite para o dia. Não é verdade? Com certeza. A África é um país extremamente pobre, miserável, país de terceiro mundo, continente de terceiro mundo, os países que são Sim. produtores lá no continente africano. Então, o que acontece? Esses países que têm as doenças terríveis, como o broto inchado, a Phytophthora megacária, que é um tipo de podridão parda, não resolveu da noite para o dia. Essas doenças já estão lá há décadas. A exemplo da vassoura de bruxa que nós temos aqui. Há décadas. Resolveu não, a gente convive com ela, com a perda de produção, mas a gente convive com ela. Então, como que de um ano para o outro resolveu o problema? Aí chega um governador e fala que R$ 1.000 não é a realidade. Claro que é uma realidade. Só que as indústrias chocolateiras fizeram esse golpe e ele não colaborou com as importações chegando aqui, juntamente com o governo federal, como disse, né? E expliquei aqui que ele poderia ter feito algo. E aí, realmente, o cacau vai baixar para R$ 130. E né? aí, como ele diz, né? O governador diz que ele é do time de Lula, é do time da presidência. Ele sabendo a Bahia, o potencial de produção que a Bahia tem, né? A geração de emprego, né? que 60 gera. mil famílias que Imagine, produzem só cacau. na Bahia, correto? Agricultores familiares. Que é a Imagine. maioria aqui. Que é a maioria. 99%. No sul também tem produtores. Na Sim. Amazônia também tem produtores. Mas mesmo assim, juntando as duas, não dá a mesma quantidade que aqui na Bahia tem de produção. É o maior número de produtores. E a nível de Brasil são 100 mil produtores E aí, de cacau. como é que ele é do time de Lula e ele não senta e conversa, não, peraí, vamos fazer aqui. Nosso estado aqui, o seu estado, presidente, tem uma importância de mercado muito grande e de produção também. São famílias, a gente governa para famílias. Vamos trabalhar aqui, vamos chamar aqui as indústrias aqui para sentar para conversar aqui, porque a gente tem uma lacuna aqui que precisa ser preenchida, precisa ser resolvida. E buscavam uma solução referente a isso, mas é nítido que ele não se importou. Não se importou e outra, excluiu uma associação que representa os produtores de cacau a nível de Brasil. Simplesmente falou assim, você não vai parar de se manifestar, não vai parar de fechar BR, não, fica de fora. Vamos sentar na mesa. Você não vai, você não participa. Você né? não tem voz. Não, você não tem voz, você foi excluída. E aí, o que acontece quando exclui o produtor? Eles vão criar políticas públicas que não atendem. Que não atende o setor, não tem nenhum conhecimento. Eles foram para lá, eles fizeram uma reunião com o deputado relator na Câmara dos Deputados do PL 1769, que simplesmente não alterou o texto em nada. Nós tivemos que ir para lá no dia 17 de março, fomos um dia antes, no dia 16 de março, e no dia 17 de março intensificamos essa luta e conseguimos colocar 11 emendas no projeto. 11 emendas. Por quê? Porque nós sabíamos que precisávamos alterar o texto, porque quando saiu do Senado, lá em 2019, para o Congresso, e saiu 2025, foram 6 anos que levou para sair do Senado. Olha para vocês verem. Só que quando saiu, as chocolateiras ainda não tinham dado esse golpe da substituição dos nossos produtos. E aí a gente teve que alterar o texto, fazendo como? Emendas, pedindo, batendo na porta do deputado, falou assim, vem cá, deputado, coloca isso aqui, porque isso aqui vai melhorar, porque as indústrias estão fazendo isso, a chocolateira está fazendo isso, então entra com esse texto, você me ajuda com esse. Então nós colocamos 11 emendas. Inclusive, quero dizer aqui a público, que quando colocamos assim, enquanto estávamos trabalhando,
colocando essas 11 emendas, 2 deputados federais da Bahia que cobram voto na região cacaueira, fizeram o quê? Tentaram tirar esse projeto de pauta. Você Isso, acredita? Como é, Eu amigo? sei. É. 2 deputados federais que cobram voto na região cacaueira de produtores de cacau tentaram retirar esse projeto de pauta. Então, assim, o capitão Alden, do PL, tentou fazer isso, e o deputado do União Brasil, o deputado Dal Barreto, tentaram retirar esse projeto de pauta. Complicado. E aí, depois, quando não conseguiram, aí votaram a favor do mérito do projeto. Então, assim, é mais ou menos o seguinte, o recado que me vem à mente é o seguinte: primeiro eu vou tentar com a indústria. Agora, se não der, se não colar, aí eu fico do lado do produtor de cacau. Então, assim, é uma vergonha, né? É uma região que representa, são vários municípios que produzem cacau, Sim. um povo já sofrido, agricultura familiar pura, né? Então, a renda, o emprego de muita gente em risco, a arrecadação municipal, gira tudo em torno do cacau, cidades como Baitaba, Ipiaú, Gandu e tantas outras, e simplesmente não ter essa representação política lá em Brasília. O que eu observo é que, às vezes, os políticos vão para lá fazer um vídeo bonito, uma foto, falam assim, eu apoio o cacau, mas na hora de votar, apunhala o produtor de cacau pelas costas. E tem aqui sido assim. Eu trago uma análise, bem absurdo que hoje nos encontramos em um período eleitoral que nós temos o poder em nossa mão. O povo de todo o estado da Bahia tem um poder muito importante que tem que ser colocado em prática nessas eleições. E são questões como essa que não dói só lá no povo que está lá no interior, está em Gandu, está em Ilhéus, está em Itabuna também, que também gira em torno de toda essa região, não. Mas o povo também daqui de Salvador, porque gera emprego, gera economia, gera a valorização do BIP estadual. Então, assim, aí a gente vê uma outra questão. A gente tem uma ALBA, né, uma Casa dos Deputados Estaduais inútil, porque a gente não vê os deputados que são maioria do governo abraçarem essa questão, né? Chegarem aqui, vamos conversar, o que eu posso, como deputado estadual, contribuir, o que é que eu ajude o relacionamento, o que é que eu aperte o governador, o que é que eu posso contribuir para isso. Não existe, não tem. Mas você vê os deputados estaduais, a maioria governista, né, do PT, do governador Jerônimo Rodrigues, rapidamente se organizar para poder fazer um empréstimo. Para onde vai o dinheiro? Uma coisa a gente sabe, o cacau não vai. Para os produtores de cacau, não vai. E detalhe, nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia em abril de 2023. E lá, quando a gente faz uma audiência pública, cada um com seu assessor ali, filmando aquele Fazendo discurso a mídia. emocionado, a gente fala assim, puxa vida, eu me emocionei. Vai dar certo agora. As lágrimas até rola, né? Porque a gente fica até sensibilizado Sim, de tanto claro. amor, de tanta paixão. Me encontrei, não estou Me sozinho. encontrei, agora o cara vai resolver e a gente vira as costas e não faz nada. E eu vi essa semana 2 deputados governistas falando que o governador Jerônimo fez, que o PL, a Lei 15.404 foi um trabalho do governador Jerônimo e sua equipe, o senhor Geandro e o restante aí, a equipe deles, É uma né? fábrica A gente de não conhece ilusões. como nada. Que fez acontecer para que esse projeto fosse aprovado. Gente, repito, eles foram lá para Brasília, não fizeram nenhuma articulação política para alterar o texto da forma como ia sair, aí que não ia atender mesmo a cacauicultura. E eles logram êxito, dizendo que eles fizeram nada. Não, realmente Eles- eles tentaram sabotar. Eles fizeram foi atrapalhar, porque eles poderiam, para você ter uma ideia, a lei só entra em vigor daqui a 1 ano ainda. E nós solicitamos ao relator desse projeto lá na Câmara dos Deputados que desse somente o prazo de 180 dias. Porque a gente entende o seguinte, quando as indústrias chocolateiras, como falei, quiseram mudar suas rotulagens, suas embalagens para substituir o nosso produto saudável, o cacau, eles não pensaram, precisa de um prazo. Não, eles falaram assim, o cacau subiu,
a matéria-prima principal desse chocolate aqui, embora substituir, joga essas embalagens Foi fora automático. e foi automático. Ninguém Importante- pensou no produtor. Não, ninguém pensou no produtor de cacau. Muito menos na qualidade. Exatamente. E aí eu virei para o deputado relator e falei assim: nós queremos 6 meses para que essa lei entre em vigor. Só que, como já tinha tido um primeiro contato com o governo do estado e tudo mais, nós tivemos dificuldade e não conseguimos, inclusive. Porque, imagina, se governo e produtores fazem uma barreira pesada e falam assim: não, a gente precisa disso aqui, precisamos solucionar a crise. Então, faça isso, porque isso aqui vai ajudar o setor. Com certeza ocorreria. Mas a gente nota que não foi isso que foi feito. Eles tentaram atrapalhar, sim. Porque, primeiro, não nos levaram. E quando não houve o produtor, a política pública não vai sair correto. Porque ali não tem o dedo do produtor, porque o produtor é que sabe na pele o que é que ele tá sofrendo. Então, não nos ouviu. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando fala de sentar com a indústria para poder conversar... A resposta é imediata. Exatamente. Mas isso nos foi prometido lá também na reunião do dia 4 de fevereiro para acabar com os deságios. E aí eu vi um post do secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Osni, se reunindo sim com a indústria, dizendo assim, interessante foi o Discurso. e o post, né? O tema do post, o título, reunidos com a cadeia do cacau, governo e indústria. Cadê o produtor? Cadê a participação da associação que defende os produtores? Então tem sido assim, meus amigos. O produtor de cacau simplesmente está isolado, governo atuando, mas está atuando para as indústrias, porque para o produtor de cacau não é. Na verdade, aqui na Bahia a gente sofre a tempestade perfeita em relação à crise do cacau. Porque a gente tem um governador que não assume as suas responsabilidades, que não cria as políticas adequadas, um governo federal que está sendo omisso com essa importação que vem do continente africano e, em suma, o produtor é que está tendo que se virar. E esses 365 dias, de fato, é um prazo longo, que verdadeiramente a gente só vai saber o resultado que nós esperamos e acreditamos que é positivo daqui a algum tempo. Não é isso? Sim. 365 dias, isso o quê? Daqui a uns 8 meses, quando for começar a fazer a troca desse estoque, Dessas né? fórmulas, Agora, né? Dessas aqui no programa, receitas. a gente fala muito de ideia. O que é que a gente pode ir além do conflito, além do que está posto, além da incompetência do governo do Estado, uma incompetência quem está em todas as áreas. Hoje nós estamos aqui falando especialmente da crise do cacau na Bahia, mas a gente tem a crise na saúde em nosso estado, com a fila da regulação que escolhe quem vive e que vai morrer, uma verdadeira fila da morte, uma educação incerta que é passada pelos nossos estudantes, onde a Bahia chegou a ser o pior ensino médio do Brasil, uma segurança pública que vem fazendo os baianos ficarem refém em suas próprias casas. Seria um caminho que o governo federal criasse uma medida que intensificasse a fiscalização de forma igualitária a cobrança que é feita para o produtor brasileiro, se cobrasse do que vem de fora, dessas importações, o que é cobrado pela vigilância sanitária, pelos órgãos de controle, se fizesse a mesma cobrança, isso já nos ajudaria bastante, porque, como a senhora bem colocou, existe um papel sanitário também envolvido nisso, e que não foi equacionado e que não vai acabar de um dia para outro. Como é que a gente fala do mesmo produto e o produto nacional ele tem uma cobrança muito maior do que a cobrança que é realizada pelos produtos que chegam ao nosso país? Existe uma dicotomia, existe uma falta de clareza, uma falta de isonomia entre produtores do mesmo produto. E a gente vem sofrendo em outras áreas, né, com o tarifaço que Donald Trump fez aí nos Estados Unidos, né, um governo liberal, uma corrente que eu defendo, mas deixou claro para todo mundo, inclusive para pessoas como eu, que defende o liberalismo, as liberdades econômicas, a menor participação do Estado, mas em primeiro lugar está o povo americano.
E aqui na Bahia deveria estar, em primeiro lugar, o povo baiano e, para o governo federal, o povo brasileiro. E nada vem feito. Seria um caminho fazer a mesma cobrança, ter essa isonomia entre o que é cobrado de forma sanitária do cacau brasileiro para o cacau estrangeiro, dos continentes africanos, em relação também à questão de trabalho. A senhora citou aqui que muitos desses produtores vêm de produções de trabalhadores análogo à escravidão. Qual é o caminho? Bom, você falou em incompetência do governo, né? Eu acredito que é um pouco mais. Eu acho que é maldade mesmo, sabe? Porque eles conhecem bem o problema do cacau a fundo, né? Tem dirigentes que colocaram nesse grupo de trabalho para poder fazer toda essa pauta e trazer soluções, que são produtores. Outro dia mesmo eu vi um vídeo de um deles falando, eu tenho fazenda, eu também tenho uma produção de cacau, outros de região, outro também, que é o senhor Geandro, lá da região do cacau, né, de Camaquã, e ele mesmo fala e afirma isso. Então, peraí, tá vendo que a situação do cacau, instalou-se uma crise. Então vamos resolver, gente. Vamos resolver com seriedade, não vamos fazer politicagem, não. Então é um pouquinho além. Eu acho que não é só incompetência, é maldade, porque poderia ser feito. Só para você ter uma ideia, a minha última reunião com eles, porque foi formado um grupo de trabalho no dia 4 de fevereiro, e aí eu ainda tentei diálogos, e a última reunião online, pedi, faz a portaria. E mesmo assim, para poder reter essa carga de cacau que estava lá no porto, e não foi feito. Então, eu acho que é maldade, viu? Agora, o que pode ser feito? O que pode ser feito? A sua pergunta. Nós pedimos o retorno da previsão de safras. Porque quando a gente está falando ainda de cacau africano, a gente está dizendo que ainda pode a possibilidade de se trazer cacau importado. E eu discordo de trazer cacau importado, seja com a igualdade de exigências ou não. O que a gente precisa é do retorno da previsão de safras. Se a gente tiver o retorno da previsão de safras, de forma técnica, transparente, com comprometimento com a cadeia produtiva, a gente vai analisar com a previsão de safras, esse instrumento é técnico, de que a gente precisa ou não trazer cacau de outros países. Isso é importante. Porque isso aqui é estrutural, entende? Toda cultura tem uma previsão de safras e o cacau não tem. Traz a previsão de safras, retorna a previsão de safras, verifica, vai precisar trazer cacau? Vai. O Parque Moageiro de Ilhéus precisa trazer 10 mil toneladas de cacau. Traz 10, não traz 11, não. Não precisa trazer excedente. Não traz nenhuma grama de cacau a mais. Porque essa grama a mais contribui para a derrubada dos nossos preços. E claro que todos esses políticos, governador Jerônimo sabe disso, equipe do governo sabe disso, governo federal também sabe. Mas por uma simples maldade, não incompetência, porque incompetência é quando a gente não tem a condição de fazer. Né? É como a gente executa mal o nosso serviço. Não é execução mal, é maldade para matar o produtor de cacau mesmo. Tem outra palavra, não existe. Eu que estou batendo de frente contra isso, eu que faço todo dia os embates, que converso, que peço, que solicito, que vou a Brasília, que converso na Casa Civil, que já fui ao governador, que já fui ao ministro, que já tentei audiência pública, até com o presidente Lula, infelizmente não consegui, mas já tentei. Isso mostra a importância. Porque quem está no poder é quem tem que resolver a crise. Claro. E muita gente fala assim, mas você está fazendo política partidária, vem cá, eu vou conversar com quem? Se quem tá lá não quer te ouvir. Eu vou conversar com você? Você resolve, você vai fazer o quê? Eu vou ser mais uma voz para gritar, mas não vou ter a caneta para resolver. Entendeu? E isso, não adianta a gente ir todo dia para Brasília, porque nós não temos a caneta. Quem é que a gente tem que pedir e falar e dizer, você não fez? Quem está no poder. Quem está no poder? Governador Jerônimo, Rui Costa, presidente Lula, ministro da Agricultura. Estes poderiam resolver. Entende? Então, vai um pouco mais além.
E, claro, nós temos que ter várias outras políticas públicas, porque o produtor de cacau está desassistido. A gente ainda tem um problema de dívida da vassoura de bruxa. É estrutural. Então, é a mesma coisa a gente tentar construir um prédio sem furar o tubulão, sem fazer o alicerce. O prédio vai cair. E está caindo, está desmoronando, porque não tem alicerce, não tem estrutura. E qual é a dificuldade de fazer esse levantamento de safra? Qual a dificuldade disso? Boa vontade. Só isso. Mais nada. Mais nada. Porque ciências eles têm de toda essa dificuldade. E assim, é nítido para quem está nos acompanhando, vai estar assistindo os nossos cortes e tal, está por um aplicativo nos ouvindo, é nítido a situação, porque a senhora não é só presidente de uma associação que é ouvinte, é parceira, caminha lado a lado dos produtores, mas a senhora também é produtora. A senhora conviveu, cresceu, então a senhora tem total embasamento e trouxe tudo isso mastigado, né? Assim, ó, gente, é uma coisa fácil, vamos caminhar aqui, dê voz aqui, vamos sentar, eu posso contribuir. A senhora se deixou à disposição para poder contribuir para uma solução de uma dor que é sua e de pessoas que você representa. Isso nada foi feito. E não dá expectativa E nenhuma pessoas de que queira humildes, resolver. pessoas agricultores, familiares. O que adianta, gente? Eu fico vendo os programas e eles todo dia citam investimento de milhões e milhões, mas o que adianta se o preço do cacau está lá embaixo? Vai investir em algo que está falido, vai vender como? Vai sobreviver como? Né? Então, assim, é muita maldade. Não é incompetência, é maldade, sabe? Então a gente fica simplesmente... Eu me encontro revoltada. A Revoltada. senhora tá virada no geral, é que eu tô percebendo aqui. E viu? com muita razão, viu? Tá virada, eu tô sentindo aqui na sua afeição. Que a senhora fala com vontade, com verdade, Com embasamento. com embasamento, com. A gente vê que é verdadeiro. É um Não. sentimento de quase que. Como é que eu posso dizer? Não é incerteza, é uma total convicção do que com o que está posto não vai dar certo. Eles poderiam ter feito. Para vocês terem uma ideia, gente, o cacau está tão desassistido que nós não temos um laboratório de análise de solo. Me lembrei de uma pauta. Então veja, 126 municípios. Quando eu quero tirar a análise de solo da minha propriedade, eu mando para Fulim, no Espírito Santo. Que absurdo. Isso entra na sua cabeça uma coisa dessa? Não faz sentido. Nós não temos assistência técnica. E aí o governo vem para cá dizer que tem investimento de milhões e milhões e milhões e milhões. Cadê, gente? Que não chega. Então faz o negócio acontecer, faz o laboratório de análise de solo, recupera a CEPLAC, ou se não for CEPLAC, bota outro nome, bota Embrapa do Cacau, mas faz alguma coisa para o produtor que está totalmente desassistido. E está desassistido o agricultor familiar, que é tema, que é O pauta governo do tem medo programa. produtor do cacau? Eu não Me sei, mostra. eu não sei acho o que é, o não. governador, acho que quem está aí no poder há quase 20 anos e que diz governar para o povo e para o povo, tem medo do produtor do cacau. Eu porque acho. Você durante tantos anos não se permitiu ser ouvinte, caminhar ao lado das famílias de uma produção, gente. Vocês entendam é que é revoltante para É mim. revoltante. É Para mim, revoltante não, pra mim. eu tô numa revolta terrível. Nós não podemos nos Eu não sentir. aceito. Você que nos acompanha, nós não podemos nos sentir representados pelo governo que está aí hoje e diz ser do povo. Porque eles não têm interesse nenhum, eles nunca buscaram ter solução nenhuma, né? Nunca foram pauta para eles. E assim, não foi por falta de pessoas que tenham a força de vontade e assim pessoas ao lado, porque você tem famílias, você tem produtores, você tem pessoas que acreditam em você, que estão do seu lado, que compartilham o dia a dia delas, você está ao lado, vivenciando as dificuldades que o produtor tem há anos referente a isso, e assim, querem fazer de manobra política, tirar foto embaixo de uma sombra, enquanto quem está ali todos os dias embaixo do sol, sonhando que aquele cacau ali que ele luta arduamente para poder produzir, que chega com qualidade para a gente, tem o seu devido valor e reconhecimento, porque no dia que tiver,
a Bahia vai ser muito grande. Sem dúvida. E assim, eu fui num evento do governo do estado, dia 29 de abril. É, o evento dizia o seguinte: cooperativas, agroindústria, aquilo ali me chamou a atenção, porque você já pensou se a gente tivesse cooperativas, armazéns de estocagens, que quando o preço do cacau cai, eu não tenho como ficar com o produto na fazenda, porque é perigoso, pode ser fruto de roubo, né? Pode acontecer roubo ali, porque é muita E a insegurança. segurança pública da Bahia é outro problema. Exatamente. Aí eu não posso deixar na fazenda. Eu também não quero vender para a indústria naquele momento que o preço está muito baixo. Então, um estoque, né, programado pelo governo federal para poder colocar ali, me assegurar e na hora certa eu vender aquele produto. Beleza, nós não temos nada disso. Olha Nós aí. não temos cooperativa, nós não temos agroindústria. E aí esse evento do governo, dia 29 de abril, lá no UESC, lá em Ilhéus, eu fui toda confiante, né? Eu falei assim, agora vai. Mesmo com toda a dificuldade, toda a revolta, tudo isso que eu já contei aqui para vocês, mas eu falei assim, não, mas eu vou lá. Ainda tem esperança. Eu ainda tenho esperança, vamos ouvir. E aí o evento foi o seguinte, para fazer política partidária. As falas eram assim, eu sou de esquerda, eu sou isso, eu bato no peito que ali é minha pau, né? Eu tenho um lado, eu sou de esquerda, a gente ouvia isso dos, dos, dos E uma palestrantes. coisa é certa, o lado da esquerda não é do produtor. Pois é, gente. Não é. Veja, eu sempre falo que o cacau não tem partido. Quando a gente entra na roça e a gente vê, não sei se vocês conhecem a plantação de cacau, mas a gente vê o fruto verde, o amarelo, o vermelho, o mais roxo, enfim. E eu falo sempre, o cacau não tem partido. E hoje eu estou vendo que o governo do estado, esquerda, está abandonando o cacau. Então, eu fico pensando, gente, será mesmo que o cacau não tem partido? Que poderia não ter, porque todos os partidos deveriam juntar-se, né, para defender o cacau. Mas, infelizmente, não está ocorrendo desta forma. E nem E vai a gente ocorrer. fica muito triste. Neste evento foi para lançar uma candidata adaptada. Olha, Entendeu? Eu vi claramente, porque em outras palavras foi isso que eles foram fazer lá. E falar que eu bato no peito, que eu sou de esquerda, que eu tenho lado, que não sei com o dinheiro quê. público. E eu falei assim, cadê as cooperativas? Cadê as agroindústrias? O Cadê que as saiu soluções, daqui? as Cadê a solução? propostas? E tudo ficou naquele evento. E eu quero saber o que aconteceu depois. Até agora, nada. E não vai acontecer absolutamente nada. Ouvindo o Dindo falar e ouvindo a senhora falar aqui durante todo esse período, o que eu entendo, Dindo, não é que o governo tem medo dos produtores do cacau. O governo simplesmente não olha para vocês. Para o governador Jerônimo Rodrigues, o produtor do cacau da Bahia é um efeito colateral de uma vitória que eles acreditam que vão conquistar independentemente do apoio do produtor de cacau Ou não. ou não. Eles estão tão confiantes que não querem o seu apoio. É por isso que a senhora fala que não é questão de competência, é questão de o governo do estado da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues, não querem o apoio do produtor de cacau, porque na cabeça deles, eles conseguem se manter no poder mesmo sem esse apoio. Afinal de contas, nós estamos falando de um governo que tem 20 anos governando a Bahia e que durante esse período de 20 anos, qual foi o apoio verdadeiro que foi dado para o produtor de cacau na Bahia por esse governo? Nenhum. Ainda assim, eles reelegeram Jacques Wagner, elegeram Rui Costa, reelegeram Rui, elegeram Jerônimo e estão confiantes que esse cenário vai se repetir. É importante que os produtores de cacau da Bahia se reúnam dessas 126 cidades para mostrar a força que o produtor de cacau tem. Porque não entra na minha cabeça, também pelo que foi dito aqui, por tudo que a gente estuda sobre a pauta, são coisas simples que podem ser feitas e que vão trazer grandes benefícios e são negligenciados.
Ou vocês se unem para dar um basta e dizer que aqui nós não aceitamos, na gestão pública, na vida e na política, tem que ter lado. Não adianta. Não adianta. Porque é dessa forma que eles pensam. Eles estão negligenciando porque eles não acreditam na força do produtor de cacau. E aí o produtor de cacau agora ele tem mais uma chance de mostrar sua força, de mostrar que pode fazer diferente e que pode contribuir para uma mudança verdadeira na Bahia ou simplesmente se manter da forma que está. Ou a gente vai apostar no novo, ou a gente vai ficar vivendo com o velho. E esse velho já tem mais de 20 anos na Bahia, é um governo que atualmente, mais uma vez, é aliado do governo federal e não acontece absolutamente nada. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o que falta para os produtores de cacau da Bahia verdadeiramente entender que o cacau pode ter várias cores, mas quem defende o produtor de cacau tem lado? Meu amigo, eu acho que a coisa está mudando, sabe? O produtor de cacau, através da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, tem feito um trabalho de cidade em cidade. Eu estou passando de cidade em cidade, levando informação ao produtor, porque nós entendemos que informação é poder. Quando a gente tem a informação, a gente fica mais poderoso, a gente consegue tomar as decisões melhores. E tomando as decisões melhores, certamente a gente vai votar melhor. Então, saber que no momento de crise, no momento de desespero, o governador do estado, ao invés de ajudar, foi contribuir para o aumento da crise do cacau. Quem votar num governador desse, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é que está querendo continuar nessa situação. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho como entidade. E veja, não é política partidária, é defesa do produtor de cacau. Por quê? Porque a gente tem que ficar do lado de quem nos defende. Sim. Se aquele lá está querendo apunhalar a gente, está querendo fazer políticas públicas contra a gente e a favor das grandes indústrias, não merece o nosso voto. De maneira alguma. Então, temos feito esse trabalho, né, de conscientização dos produtores, que é isso que nos cabe fazer. E eu acredito, e eu tenho convicção, que produtor de cacau não vai aceitar as demandas, Importante. as ações deste governo. Eu tenho certeza e estou confiante disso. O governador do estado, que poderia ter ajudado a gente a sair dessa crise, nos afundou ainda mais. Então, não podemos aceitar e é esse o trabalho que a associação tem feito. Já caminhando para o fim, mas sempre entrando em uma polêmica que faz parte do jogo, qual é a situação da biofábrica? Eu vejo que a senhora vem cobrando investigações, que vem cobrando transparência e isonomia. O que é que está acontecendo? Bom, eu recebi uma denúncia de um radialista, inclusive, da cidade de Itabuna, vou falar o nome para deixar, né, público, Segurança. o senhor Rivamar, da Boa FM, e foi um vídeo de um ouvinte que passou para ele de pronto me passou, e aí eu fui em loco para ver se realmente a denúncia era procedente ou não. Eu, como presidente de uma entidade que representa os produtores de cacau, eu tenho o direito e a obrigação de averiguar se a denúncia procede ou não. É uma denúncia. Ali eu não estou afirmando que tem o vírus ou não tem o vírus, né? Mas que é transparência da informação. A transparência da informação, exatamente. E aí fui até a biofábrica e achei muitas contradições. Inúmeras contradições. De imediato eu fui ao Ministério Público Federal e aí está a cargo do Ministério Público Federal averiguar se realmente a denúncia procede ou não. Eu não tenho autoridade para poder afirmar, tem o vírus mosaico ou não tem o vírus mosaico. O que me chama a atenção é que depois dessa denúncia eu fui atacada, eu sou bioterrorista, eu sou fascista, eu sou invasora, eu sou tudo que não presta. Eu sou a
a transmissora do caos, alguma coisa assim que o diretor da absurdo. Biofábrica falou, eu sou a responsável pela propagação do caos, sei lá como foi que ele falou. Um monte de adjetivos Ele deu vários adjetivos, mas não deu a resposta. para diminuir a minha pessoa, né, para desconstruir a minha imagem, mas a resposta até agora Nada. Não foi dada. não foi dada. Então tem que ficar a cargo do Ministério Público Federal, né, investigar e verificar. Espero que não tenha o vírus do mosaico lá, né? Mas eu, Claro. como presidente de uma entidade, fiz o meu papel. Que é buscar informação. Se eu tivesse ido lá somente como produtora de cacau, ainda assim eu estaria no meu direito. Ainda que fosse o cidadão, o Exatamente. usuário, o consumidor, qualquer um. Exatamente. E fazer um vídeo e cobrar providência diante de contradições que eu vi e presenciei, é um direito meu também, e obrigação. Eu estaria, se eu não tivesse tomado esse posicionamento, eu seria omissa, né? Eu seria irresponsável. Não estaria cumprindo o papel. Não estaria cumprindo o meu papel como presidente. Este é o primeiro ponto. Agora, me causa muita estranheza que ao invés de, vamos esclarecer, inclusive me foi pedido um e-mail, um ofício para eu enviar de instituição para instituição, porque eu receberia os documentos, né? E aí eu não recebi até agora. Ao contrário, eu recebi um boletim de ocorrência, pelo menos eles postaram, né? De invasora, de calúnia, de difamação, de crime ambiental. Então eu não estou entendendo o posicionamento A deles. gente tem uma lei, Chega né? a ser até, realmente tem que rir, né? Irônico. A gente tem que rir para não chorar. Mas nós estamos na chuva para molhar, não é verdade? Então vamos ver os desdobramentos disso tudo, o que que o MPF vai falar, e vamos ver se tem mais alguma coisa a aparecer, né? Nisso tudo esperamos que a Biofábrica não esteja, né, com a área Negligenciando. infectada e vendendo mudas por aí afora com a ciência que tem o vírus lá dentro. É isso que eu espero, que não ocorra isso. Mas quem vai dizer isso não sou eu, é o Ministério Público Federal. E a gente tem a lei de acesso à informação que garante esse questionamento e obriga essa resposta e tem prazo para que essa resposta seja efetivada. Se não foi de forma orgânica, essa resposta ela tem que chegar por via judicial. Caminhando para o final, Dindo. Caros amigos, e aí eu deixo um adeno para o povo da Bahia, que se no passado foi desenvolvido uma vassoura da bruxa que prejudicou tanto a agricultura familiar da Bahia, fica um mistério porque essas denúncias chegaram à tona agora. O que querem fazer com o nosso produtor da Bahia? Então vamos tomar muito cuidado. Estamos num período eleitoral, que aqui eu trago um adeno e uma observação de suma importância para você do interior. Existe uma representatividade enorme dessa querida amiga aqui, que traz uma pauta, que defende as pessoas, que sabe que na pele a dor que está passando. Então quando você vê esses prefeitos irresponsáveis, desculpe, vendidos para uma política pública que não pensa em você na população, pense duas vezes. Porque se em 20 anos, se em 4 anos desse governador Jerônimo Rodrigues, ele não pensou em você, produtor, não vai ser em mais 4 anos que ele vai pensar. Então, siga atento, acompanhe, busque informação, veja, porque só vocês sabem na pele o que vocês passaram esses anos todos. Vanusa do Cacau, muito obrigado pela sua participação. Nós ficamos muito felizes com essa conversa boa, com essa troca de ideias envolventes, porque em nenhum momento onde a política nacional tem um discurso tão raso, tê-la conosco aqui é uma satisfação e um sinal de prestígio, porque nós estamos falando de uma pauta que é cara para a Bahia, e se a pauta é cara para a Bahia, ela tem que ser cara para todos os baianos, em especial aqueles que dizem representar esse povo. Eu espero que sua voz siga firme e atuante na defesa do cacau, na defesa dos produtores do cacau e das milhares de famílias que vivem dessa produção que já foi cantada em verso e prosa. Jorge Amado Amado. Jorge Amado já
escreveu sobre isso, nós já Novelas. tivemos novela, né? É a cultura da Bahia. A produção do cacau, o cacau ele é mais do que um alimento. Ele faz parte da nossa cultura, Uhum. faz parte de nossas raízes. E que eu, morador de Salvador, penso dessa forma, imagine para vocês que vivem diariamente desta cultura, que sobrevivem, que mantêm famílias com isso, né? É um patrimônio cultural da Bahia. É um Sim, símbolo da sim. Bahia. É um símbolo da Bahia, né? E a gente espera que esse símbolo não fique apenas nas campanhas publicitárias, que esse símbolo ele seja utilizado em especial para fortalecer a nossa gente, o nosso povo e fazer com que essas mais de 126 cidades elas avancem, cresçam e tenha no cacau um símbolo de força e de prosperidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês dois pela oportunidade. Muito, muito obrigada por estar aqui, né? É sempre bom falar de cacau. E vocês estão de parabéns pelo programa, porque essa consciência, né, do povo, essa consciência do eleitor é importante. Nós estamos num ano que é decisivo. A gente precisa de mudanças, a gente precisa de pessoas sérias. Então, a gente precisa que as pessoas compreendam que aquele voto que o vereador pede, que o prefeito pede, não deve ser mais, tem que ser abolido. A gente precisa olhar o que o deputado federal fez pelo cacau, o que o deputado estadual fez pelo cacau, o que o governador fez pelo cacau, o que o senador fez pelo cacau. É importante porque se a gente quer mudar essas regiões que vivem do cacau, se a gente quer uma prosperidade, tem que saber votar, gente. É a nossa única arma, porque, como falamos aqui, a gente não tem política pública nenhuma. A política pública somos nós mesmos, através do nosso voto. Não tem outro. É a única forma da gente sair desse abandono, dessa armadilha. Então vamos ter essa consciência, né? Vamos pesquisar, vamos acompanhar a gente nas nossas redes sociais, né? A npc.org.br, tem lá todo o trabalho que a gente tem feito, vamos nos informar. Então, só agradecer mesmo a vocês, porque ideias e soluções, né? Além do conflito. Isso, exatamente. Então, vamos ter ideias boas e vamos sair dessa lama que nós estamos passando. Tem dias melhores por vir e vamos ter fé e vamos ser confiantes que essa crise vai passar. Obrigada. É isso aí. Encerramos aqui o 7º episódio do programa Ideia Além do Conflito e já vou soltar aqui o nome do nosso próximo convidado. O nosso próximo convidado na próxima semana será o secretário de Educação de Salvador, Tiago Dantas, que estará aqui conosco, respondendo as nossas perguntas, os nossos questionamentos. E se você tem aí uma pergunta para fazer ao secretário de Educação de Salvador, Tiago Dantas, pode encaminhar, porque a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida vai chegar até ele. Até mais, tchau, tchau, fui!